3 lugares no mapa que desafiam qualquer explicação lógica. Alguns pontos no mapa parecem ter sido desenhados para lembrar que a Terra não segue o manual de instruções. Em certos lugares o chão pega fogo por décadas, em outros uma porta discreta no gelo guarda parte da comida do futuro, enquanto uma região inteira aprende a viver com som quase ausente de sinais de rádio para proteger telescópios gigantes. Nada ali é cenário de ficção, mesmo que tenha cara de história exagerada contada à tarde da noite. Porta em chamas no meio do deserto. A primeira curiosidade fica em uma área remota do deserto de Karakum, no Turcomenistão, onde o horizonte parece sempre igual até que o terreno plano cede lugar a um círculo de rocha quebrada que brilha por dentro. Quem viaja horas por estradas esburacadas e depois segue por trilhas de terra, vê de repente o chão se interromper em um anel irregular, com paredes quase verticais e um interior tomado por chamas que saem diretamente do solo. A cratera de Darvaza surgiu no início da década de 70 em um campo de exploração de gás natural, quando uma perfuração encontrou uma cavidade subterrânea rica em gás e o teto cedeu, criando um buraco profundo em que o combustível começou a escapar para a atmosfera. Técnicos teriam decidido atear fogo ao gás para impedir que se espalhasse pelos arredores, imaginando uma chama temporária. O que se formou, porém, foi um círculo de dezenas de metros de largura e dezenas de metros de profundidade que continua queimando há mais de meio século, alimentado por reservas que ainda chegam à superfície através de fissuras invisíveis no subsolo. À noite o contraste é ainda mais forte porque tudo ao redor vira massa escura de areia e céu sem luz enquanto o interior do buraco parece um forno aberto. Conforme a pessoa se aproxima a partir de uma certa distância, o ar frio do deserto começa a mudar. O calor sobe como se alguém tivesse ligado aquecedores industriais apontados para cima e o cheiro de gás queimado domina o ambiente. De perto o chão ao redor da borda apresenta rachaduras e marcas de calor, e quem se inclina com cuidado percebe dezenas de bocas de fogo espalhadas pelo fundo e pelas paredes internas, algumas discretas, outras fortes o bastante para lançar labaredas altas. Guias locais costumam marcar uma linha de segurança informal, a poucos metros da borda, ponto em que turistas montam tripés, estendem cobertores no chão e passam longos minutos apenas observando a dança irregular das chamas. O vento muda o desenho do fogo, mas não o fato de que ele nunca se apaga por completo, apenas oscila. Há relatos de que em noites sem lua, o brilho laranja da cratera pode ser visto a muitos quilômetros, servindo quase como um farol em meio ao vazio do deserto, mesmo que oficialmente aquele ponto do mapa seja apenas o resultado de um erro de cálculo em um projeto de exploração de gás. Esse lugar ganhou apelidos grandiosos, como Porta do Inferno, ao mesmo tempo em que entrou na lista de destinos de aventureiros interessados em cenários extremos, o que cria uma situação estranha ao misturar acidente industrial, impacto ambiental e turismo em uma mesma imagem. Autoridades do país discutiram em diferentes momentos se deveriam tentar apagar o fogo para reduzir desperdício de gás e riscos à região, embora o buraco ainda permaneça ativo, com sinais recentes de que as chamas começam a perder força em alguns setores conforme o combustível disponível diminui. Para quem acampa ali perto em uma noite de vento mais calmo, a sensação é de estar à margem de uma fogueira gigantesca que ninguém é capaz de desligar, um lembrete concreto de que processos subterrâneos nem sempre são totalmente compreendidos ou controlados e um erro de perfuração pode dar origem a um cenário que parece obra de imaginação exagerada, embora seja tão real quanto o calor que obriga qualquer visitante a recuar alguns passos quando o corpo começa a esquentar demais. Cofre de sementes no gelo do Ártico. A segunda curiosidade fica em direção oposta, no extremo norte, onde o mar é frio, as montanhas são recortadas por vales estreitos e a luz muda de humor de acordo com a estação, oscilando entre dias longos e uma noite que parece não terminar. Próximo à pequena Longyearbyen, no arquipélago de Svalbard, uma estrada simples leva até uma encosta de rocha cinzenta em que foi aberta uma estrutura de concreto com linhas geométricas e fachada metálica iluminada por luzes azuladas. Por trás dessa porta funciona o Cofre Global de Sementes de Svalbard, um depósito pensado para guardar duplicatas de variedades de culturas agrícolas de todo o mundo como uma espécie de seguro contra falhas em bancos de sementes nacionais e regionais. A construção se aproveita do permafrost, a camada de solo permanentemente congelada, e combina esse frio natural com sistemas de refrigeração que mantêm o interior em temperaturas em torno de 18 graus negativos, condição ideal para conservar grãos por décadas ou séculos sem perda significativa de viabilidade. Os corredores levam a câmaras profundas, escavadas dentro da montanha, onde fileiras de estantes metálicas recebem caixas retangulares repletas de pequenos pacotes hermeticamente fechados. Cada pacote guarda sementes de uma linhagem específica, identificadas por códigos e nomes que remetem a regiões, climas, hábitos de plantio e histórias de comunidades que cultivaram aquelas plantas por gerações.
Hoje o cofre tem capacidade para milhões de amostras e já abriga mais de 1 milhão de acessos registrados, somando bilhões de sementes que representam milhares de anos de domesticação de plantas que alimentam a humanidade. Desde 2008, bancos de sementes de dezenas de países enviam regularmente caixas com duplicatas de suas coleções, muitas vezes transportadas em caixas térmicas que cruzam oceanos antes de chegar ao pequeno aeroporto do arquipélago e seguir por caminhão até a entrada da montanha. O princípio de funcionamento é simples. Quem deposita continua sendo dono das sementes, o cofre apenas guarda e não mexe no conteúdo, a menos que o mesmo depositante peça retirada de parte do material em caso de emergência. Já houve situações em que conflitos armados, como a Guerra Civil na Síria, danificaram instalações originais e pesquisadores usaram o cofre de Svalbard para repor variedades que teriam sido perdidas, o que mostrou na prática que aquela estrutura aparentemente silenciosa pode fazer diferença concreta quando uma combinação de violência e instabilidade destrói décadas de trabalho. Depósitos recentes trouxeram, por exemplo, novas amostras de arroz, sorgo, feijões e outras culturas vindas de países em crise ou sujeitos a secas severas, reforçando a ideia de que aquele túnel gelado abriga uma espécie de tempo de segurança, guardando hoje sementes que talvez sejam essenciais para reconstruir plantações em cenários de clima mais extremo no futuro. Para quem vive em Longyearbyen, o cofre aparece mais como presença constante na paisagem do que como atração turística, porque não há visitas livres ao interior e as câmaras de estocagem não recebem grupos curiosos. A imagem mais conhecida é a da fachada inclinada coberta por placas metálicas claras, destacada por um jogo de luz que recorta o portal contra a encosta escura, especialmente durante a noite polar. Ônibus de excursão muitas vezes passam à distância. Guias apontam o local e explicam de forma resumida que ali dentro estão armazenadas cópias de sementes de dezenas de países, enquanto seguem rota para outras atividades. A rotina do cofre se revela apenas para quem trabalha diretamente com fluxo de caixas, fazendo conferência de documentos, checando selos, registrando cada remessa em sistemas de controle e movimentando as cargas com cuidado para não comprometer o isolamento. Em dias de entrega ou de testes de sistema, a área recebe um pouco mais de movimento, com carros oficiais, técnicos de manutenção e cientistas que verificam se o frio se mantém estável e se a estrutura da montanha continua protegendo bem as galerias. Nos intervalos, tudo volta ao silêncio normal de um lugar projetado para funcionar justamente sem chamar atenção, preparado para continuar realizando a mesma tarefa por décadas enquanto o resto do mundo enfrenta mudanças de clima, oscilações de produção agrícola e conflitos que podem tornar aquele cofre ainda mais necessário. Uma região que precisa de silêncio invisível. A terceira curiosidade não está ligada a fogo nem a gelo, e sim a algo que a maior parte das pessoas não vê: ondas de rádio. No leste dos Estados Unidos existe uma área extensa, com cerca de 13 mil milhas quadradas, criada na década de 50 para proteger observatórios de rádio de interferências produzidas por transmissores comuns. Essa região é conhecida como Zona Nacional de Silêncio de Rádio e abrange partes da Virgínia Ocidental, da Virgínia e de Maryland, com regras específicas sobre instalação de torres que emitem sinais fortes em determinadas frequências. No coração dessa área fica a pequena localidade de Green Bank, onde um radiotelescópio gigantesco domina o horizonte, com prato branco apoiado em estrutura metálica que se destaca sobre colinas verdes e estradas estreitas. Lá o objetivo sempre foi reduzir ao máximo o ruído produzido por equipamentos do dia a dia para que os instrumentos consigam captar sinais fracos vindos do espaço, razão pela qual durante muitos anos moradores mais próximos dos telescópios tiveram uma rotina bem diferente da de outras cidades, com restrições severas ao uso de roteadores sem fio, torres de telefonia e até fornos de micro-ondas em certas áreas. Isso não significa que toda a região viva em um passado congelado, sem acesso à tecnologia moderna, porque a maior parte do território da zona tem regras direcionadas principalmente a transmissores fixos de alta potência que poderiam atingir diretamente os receptores dos observatórios. Mesmo assim, em Green Bank e nos arredores mais imediatos do complexo astronômico, a convivência com a ideia de silêncio de rádio virou parte da identidade local. Moradores passaram anos adaptando hábitos, usando cabos em vez de sinais sem fio, escolhendo eletrodomésticos que emitissem menos interferência e aprendendo quais equipamentos eram proibidos nas proximidades. Oficinas de reparo cuidam de carros, tratores e caminhões com atenção extra para ignições que possam produzir ruído, enquanto técnicos do observatório dirigem caminhonetes equipadas com antenas para localizar fontes indesejadas de sinal. Quando alguma instalação nova ameaça poluir o ambiente de rádio, conversas e negociações são necessárias para ajustar rotas, potências e direções de antenas, processo que mostra como um telescópio pode mexer de forma direta na forma como um conjunto de cidades vive e se conecta. Nos últimos anos, a pressão por conectividade aumentou, principalmente em escolas e serviços essenciais, e o observatório passou a flexibilizar parte das restrições, autorizando, por exemplo,
o uso de redes sem fio limitadas em certas áreas internas em prédios selecionados da comunidade, sempre com controle cuidadoso de potência e frequência. Notícias recentes mencionam a instalação de Wi-Fi em escola local e em alguns pontos da cidade, fruto de acordos que tentam equilibrar a necessidade de estudo, trabalho e comunicação com a missão científica de captar sinais fracos vindos de galáxias distantes. Ainda assim, a ideia de viver em um lugar em que um forno de micro-ondas mal regulado ou um roteador mal posicionado pode se tornar problema real para pesquisadores, cria um clima diferente. Para visitantes, a experiência de desligar celulares ou ativar modos de avião ao se aproximar do radiotelescópio reforça o contraste com grandes centros urbanos cheios de antenas e telas. Ao final do dia, a impressão é de que aquela comunidade funciona como uma espécie de zona de amortecimento entre um mundo cotidiano cheio de sinais invisíveis e um conjunto de instrumentos, que depende justamente da ausência desse ruído para escutar algo muito mais distante, mostrando que curiosidades geográficas nem sempre estão ligadas apenas a montanhas incomuns ou crateras espetaculares, mas também a regras que moldam o cotidiano de quem vive ali.